Jesus também fez. Porque a gente fica só focado no que o Adão fez, né? A gente tem que parar de olhar o que o Adão destruiu, para olhar o que Jesus fez por nós, tá bom? E recebermos o que ele fez, porque é o que ele fez que tem que estar sobre a igreja de Jesus. Então, Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12. Romanos 5:12. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei, vírgula, o pecado estava no mundo. Olha o que Paulo está falando. Não sei se você guardou isso, prestou atenção no que Paulo escreveu aqui para esta igreja. Vou ler de novo 13. Porque até a lei, na outra Bíblia diz assim, versículo 13, porque até o regime da lei, porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado ou levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão. Olha aí, Adão fez, a morte reinou desde quem? Adão. Então Adão foi o causador da morte, desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Esse que havia de vir é Jesus, já estava sinalizando para Jesus. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um morreram muitos, diga-se muitos, não morreram todos, morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos, e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. E não foi assim o dom como transgressão, por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para justificação. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais dos que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para justificação de vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, muitos, assim pela obediência de muitos, vou ler de novo, vou ler o 16, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Adão tornou o homem pecador, o último Adão nos tornou justos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou,
superabundou a graça, para que assim, como pelo pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E esta palavra, que não é de uma igreja, não é de um pastor, não é de uma religião, que é de Deus, ilumine você, a mim, a todos que aqui estão, e todas as famílias que se encontram pelas redes sociais, pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo CD, pela manhã, tarde, noite, na madrugada, não importa se é domingo, segunda, terça, quinta, sexta, sábado, não importa se é feriado, não importa o tempo, a hora ou o dia, o que importa é que esta palavra, Senhor, entre na mente e liberte a mente do teu povo. Eu oro em nome de Jesus. E os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça que reinam em vida, digam amém. Dá-lhe um aplauso ao nosso Senhor. Vamos nos confraternizarmos com Ele. Obrigado, meu cooperador, amigo fiel. Glórias a Deus. Adão fez, ou seja, Adão tornou o homem pecador, Adão matou, Adão me fez virar inimigo de Deus, Adão me fez me tornar corruptível, Adão me condenou. Eu separei aqui 5, tem muito mais, né? Eu separei 5 pontos que o nosso irmão Adão, que ele, quando nós chegarmos lá, que ele se esconda bem escondido, que a gente vai atrás dele para perguntar por que ele fez isso, né? Porque ele deu um tremendo prejuízo à humanidade, né? Então ele nos tornou pecador. Diga assim: Adão tornou o homem pecador. Diga: Adão tornou o homem pecador. Mas a Bíblia diz, diga assim, a Bíblia diz, o que a Bíblia diz? Versículo 14. Vamos ler juntos. Entretanto, vamos, igreja. Entretanto, reinou a morte desde quem? Desde Adão até Moisés. Então vamos parar. Paulo está explicando a esta igreja, ao povo, que o prejuízo que o Adão causou na humanidade, ele não seguiu até o dia de hoje. Ai, irmãos, é uma ignorância muito grande do povo de Deus. Por isso que o profeta Oséias já escreveu lá atrás, dizia: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha o que Paulo, presta atenção, leia com calma, não precisa você... Não fica com pressa de ler a Bíblia toda para se tornar espiritual. Tem gente que vai para as redes sociais e diz: eu li a Bíblia 5 vezes, 7 vezes, 10 vezes. E às vezes não entendeu, foi nada. Mas não entendeu é nada. Olha o que ele está dizendo. Eu li aqui, ó. Eu falei aqui, ó. Que Adão, ele tornou o homem pecador. Adão matou o homem. Adão tornou o homem inimigo de Deus, separou o homem de Deus. Adão tornou esse homem corruptível. Adão condenou este homem, os homens. Mas a Bíblia está dizendo aqui, diga assim, a Bíblia está dizendo aqui, diga, está escrito aqui, diga, está escrito, versículo 13, Romanos 5:13, porque até quando? Até o tempo da lei. Essa palavra regime, período. Portanto, até o tempo da lei, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. 13. Porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há o quê? Não há lei. O que condena? É a lei. Você sabe, quem tem carro,
conhece leis de trânsito. Às vezes você passa em alguns lugares, tem lá um sinal, com aquele, é pardal, né? Aqueles pardal quer dizer, que tira a foto, depois vem cobrar R$600 da gente. E às vezes coloca essas coisas, foi até colocado uma lei, o Bolsonaro assinou uma lei, não sei se você que dirige tem que estar por dentro disso também, que não pode haver esses pardais escondidos, porque eles põem atrás das árvores, atrás do poste, atrás das placas, não pode. Então ele tem que estar bem e não pode mais estar na mão de ninguém. Então, às vezes você passa por um lugar, está lá ele, está lá o sinal, e passa um tempo, você vê que ele foi desativado. Não sei quem já passou e viu desativado. Mas a gente já está tão acostumado que tem um sinal ali, que tem um pardal ali, mesmo que nós sabendo que já foi desativado, a gente vai devagarinho, olhando para ver se ele foi ativado ou esconderam ele em algum canto. Não é assim? É assim, então, foi assim que aconteceu com o pecado, com a lei. Paulo está dizendo à igreja, no versículo 13, porque até o período da lei, diga, período da lei, havia pecado, ou seja, havia condenação, ou seja, havia algo que te separava de Deus. Mas isso, pastor, isso não pode pregar essa heresia, pastor. O senhor já está sendo chamado de cínico, de falso, está sendo chamado de um monte de nome por aí. Agora o senhor fica pregando essas heresias, dizendo que o pecado durou de Adão até Moisés. Não sou eu que estou dizendo. Você não está lendo aí, irmão? Quem que está lendo do jeito que está escrito? Quem está lendo? Eu não estou inventando nada. Está escrito o quê? Vamos lá. Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Diga, o pecado entrou no mundo. Pelo pecado entrou o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ponto. Quem é que pecou e até quando pecaram, até onde entrou a morte, aonde a morte parou? Porque alguém parou a morte. Quando Jesus ressuscita, ele quebra o círculo da morte. Ele rebenta com a morte, fala, acabei com a morte. Ele termina com a morte. E quando ele vai para a cruz, ele diz que ele carregou nele os nossos pecados e as nossas enfermidades, ele levou sobre ele. Por que as pessoas adoecem muito nas igrejas? Por que as igrejas que mais tem gente são igrejas que 99% é de doentes? Se você vê essas igrejas grandes, famosas, desses homens que arrancam até o couro de todo mundo, arranca a lã das ovelhas, deve ser esse que eles deveriam meter o pau neles, né? Vai falar da gente que a gente defende o evangelho. Então, você vê um grupo imenso de gente doente. Por que as pessoas têm a mentalidade de doença, de pobreza, de dificuldade? Porque a mentalidade está ainda de Adão até Moisés. Enquanto você tiver com a mentalidade de Adão a Moisés, você vai ser um crente medroso. Vai ser um crente que tem medo de mosquito, vai ter um crente que tem medo de Covid-19, vai ser um crente, tem crente que está 6, 8 meses, 9 meses, 10 meses sem aparecer na igreja. Que crente é esse, irmãos? Nunca foram crentes. Nunca foram crentes. Porque a Bíblia diz, ao seu anjo, dará ordem a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Ou você crê nisto, ou você não acredita nisto, irmão. Então, aí a pessoa fala, vai haver perseguição, e a igreja vai acabar. Irmãos, não precisa de perseguição, só soltar um mosquito que chamado de Aedes aegypti, que vai picar, todo mundo se esconde dentro de casa. Porque as pessoas ainda estão influenciadas Adão, Moisés, a mentalidade deles estão de Adão a Moisés, eles não conseguem dar um salto para Cristo. A igreja não consegue chegar na morte e viver a ressurreição.
Nós temos que experimentar a morte de Cristo no nosso corpo para poder experimentar a ressurreição. Se você não experimenta a morte, você não vive a ressurreição. Você tem que viver a ressurreição do nosso Senhor. Se ele está dizendo aqui, no versículo 13, porque até o tempo, vou ler na outra Bíblia aqui, porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. O pecado não é imputado quando não há lei. Eu estou no versículo 13, olha o que diz o 13, vou ler de novo, hein? Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Diga, o pecado que Adão fez, reinou de Adão até quem? Moisés. Está escrito aí, mano, está escrito na sua Bíblia? Está na sua aí? Está na sua? Quem confere o que eu estou lendo aqui? Porque às vezes a pessoa pensa que o pastor está criando um versículo. Tem ministérios aí do demônio que cria versículos bíblicos, que inventa. Não, está aqui, mas isso aqui não serve. O que serve é isso aqui. Não, aqui nós repetimos o que está aqui. O que está aqui? Versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até quem? Então, quando você pensa, nós estudamos domingo sobre Adão nos tornou pecadores. Pastor, nos tornou ou tornou a turma de Moisés para trás? Essa é a revelação, irmãos. De Moisés para trás, quem nasceu de Moisés para trás, nasceram pecadores. Quem nasceu de Jesus para frente, nasceram perdoados, mas não sabem. Enquanto não souberem que estão perdoados, o que vão fazer? Eu mereço estar doente porque eu sou um miserável pecador, porque através do pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, então a morte e a doença, então tudo isso faz parte da minha vida, porque eu sou um miserável pecador. Então a pessoa adota uma coisa que Deus fala, não, reinou de Adão até Moisés, e veio Cristo. Pastor, então, quando uma igreja, quando um pastor, um bispo, um líder fala, vamos dizer que somos todos miseráveis, pecador, indigno, ele está errado. À luz da Bíblia, eles estão errados. Pastor, mas nós não somos pecadores, pastor. Irmãos, o que está escrito, não é o que você acha, é o que está escrito. Não é o que você pensa, não é o que disseram para você durante anos, é o que está escrito. O que está escrito aqui? O que está escrito? Vamos ler de novo o 13. Porque até o regime da lei havia pecado aonde? Mas o pecado não é levado em conta quando não há. Quando é que a lei se findou? Na chegada de quem? Jesus veio, lá em Romanos 10, 4, diz, e porque o fim de Moisés para trás é Cristo. Paulo falou, Cristo chegou, o que aconteceu para trás, acabou, agora é uma nova, Jesus, aqui Paulo diz que, quando Cristo vem, começa uma nova raça, diz que foi criado um homem segundo Deus, não é mais segundo Adão, agora é segundo Jesus. Mas isso te traz saúde, isso te traz uma mente em paz, isso te traz acesso a Deus. Por que as igrejas vivem de pede oração para cá, pede oração para lá, pede oração para cá, não param de pedir oração? Por quê? Porque essas pessoas, elas se julgam pecadoras, e por elas se julgarem pecadoras, elas não podem se chegar a quem? A Deus. E o que elas fazem? Elas pedem ajuda ao pastor, porque elas acham que o pastor tem acesso a Deus, e a elas não têm acesso a Deus, porque o pastor diz que ele não é pecador, mas o povo é pecador.
Porque se todos os pecadores não têm acesso a Deus, se todos fossem pecadores, né, de fato, se você recebeu a Cristo, você foi perdoado. Quem recebeu a Cristo aqui? Amém. Se você não recebeu a Cristo, você continua nos teus pecados. Mas se você recebeu a Cristo, você trocou Moisés, jogou Moisés fora, Adão para lá, e começou uma nova vida em Cristo. Irmãos, eu não estou aqui inventando nada, está aqui no preto e no branco, está aqui, ó. 14. Entretanto, governou, esse reinar, quer dizer, governo, reinou a morte desde Adão. Está vendo? A morte reinou, dominou desde quem? De Adão até quem? Até Moisés. E quando vem Cristo? Tendo vindo Cristo como um sumo sacerdote dos bens já realizados, Paulo fala aos Hebreus, capítulo, não me falha a memória, Hebreus 9, 11. Tendo vindo Cristo, veja, vamos conferir aqui para não ficar no ar. Hebreus 9. Vamos ver se o meu computador está bom. Não está bom, viu? Eu falei o quê? Hebreus 9 o quê? Aí, viu? Esse computador está bom. Quando, porém, veio quem? Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo, como um sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos desta criação, não por meio de sangue de bode nem de bezerro, mas com o seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido o quê? Eterna. O que é redenção? O que é redenção? Perdão. Cristo, quando morre, ele entra no Santo dos Santos, ele fala assim: aqui o meu sangue, pum, eu derramo o meu sangue para salvar o meu povo, eu pago o preço por eles não podem pagar, então eu vou pagar. Ele pagou. Pagou ou não pagou, irmãos? Se você recebeu a Cristo, você foi. Por isso que Paulo falou: tais fostes algum de vós. Você quer ver aqui? 1 de Coríntios 6. Primeira de Coríntios 6, 9, 10 e 11. Olha o que ele disse aí. 1 de Coríntios 6, 9, 10 e 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Perguntando. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. 11, o que diz? Tais fostes alguns de vós, mas vos lavasteis, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Fostes. Então eu não posso dizer a alguém que recebe a Cristo e dizer que essa pessoa continua sendo um miserável pecador. Você agora fostes, agora você não é mais. Agora você é uma criatura, uma nova criatura, criada segundo Deus. Quem está em Jesus Cristo é uma nova, diga assim, uma nova criatura. Não mais a criatura pecadora, mas uma nova criatura. Irmãos, isso te gera em você uma confiança de você falar com Deus, porque quem vive com consciência de pecado, não tem que ter medo de Deus. Não vou falar com Deus não, vou pagar R$1.000 para o bispo, e o bispo vai levar o meu pedido lá para Israel, e o bispo é bonzinho, o bispo é santinho,
o bispo ou bispo, não é assim? Quem sabe disso? É assim. Então a pessoa, porque as lideranças põem na cabeça do povo que o povo é rato e eles são os príncipes. O povo é uma raça miserável e eles são os bons. O povo não depende deles. E se você quiser alguma coisa, você tem que falar comigo e eu vou falar. Está igual o catolicismo. Você quer falar com Deus, fala com Maria, fala com São Jorge, fala com Santo Antônio, fala com São Sebastião, fala com Santa Jacinta, Santa Dulce, fala com todo mundo. Não é isto? É isto. Porque as pessoas ficam buscando atalhos, porque elas não se sentem merecedoras de estar diante de Deus. A Bíblia diz que Jesus rasgou o véu de alto a baixo. Agora você tem acesso, você pode falar, você não precisa de ninguém como intercessor. Você, pastor, mas eu tenho muitas falhas, pastor. Irmãos, quem não tem falhas? Não chame tuas falhas de pecado, chame de falhas, de obra da carne. Pecado foi aquele que Adão cometeu, e por causa do pecado de Adão, da desobediência, que o homem morreu, e quando chega em Moisés, continua morto, a lei tenta ajudar o homem, colocando um monte de mandamentos, 10 mandamentos não resolveu, mais 613 mandamentos não resolveu, e foi sacrifício, sangue, animais, matança, cerimoniais, tudo, não resolveu, aí tendo vindo Cristo. Ah, meu Deus, se você entender isto, você vai dar um salto na sua vida, você vai ter saúde, você vai falar, eu tenho saúde, eu posso ter saúde, porque o pecado não mais reina em mim, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça de Deus. O pecado reina na vida de quem está debaixo da lei, quem está debaixo da lei está seguindo de Adão a Moisés. Nós estamos seguindo o que Cristo ressuscitado disse a Paulo. Ele falou, quem está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, isso é verdade. Você que está aí pela rádio, pode acreditar, não estou dizendo heresia, estou usando a Bíblia. Heresia é o teu pastor que está te ensinando aí durante anos aí, te colocando no chão, te colocando como miserável, minhoca, vocês são verme, gafanhoto, não, usa a Bíblia, gafanhoto, é o vermezinho de Jacó, né? Aí usa, Jacó, vermezinho, tá certo, Jacó era um vermezinho mesmo, Jacó não estava na lei? Não está no período? Não está no cumprimento? Jesus já tinha vindo na época de Jacó? Não, ele achava, por isso que Davi fala, Senhor, não me lance fora da tua presença. Nunca no novo pacto um crente pode orar assim, porque o Espírito Santo está na tua vida e é para sempre, você foi selado com o Espírito Santo. Sinta este amor de Deus, sinta o amor de Deus, sinta o amor de Deus, o amor de Deus é eterno. Não fica nessa, amado. Meu pastor falou, na rádio tem um monte de gente, você está falando besteira, meu pastor falou que nós somos tudo miserável, pecador, merecemos ficar doente, morrer cedo, e ficar sofrendo na cama, e carregando todo dia mesmas dores, várias dores, e vem mais, que eu sou miserável mesmo, mereço tudo. É isto que eles querem, porque quanto mais doente, debilitado, mais as igrejas deles enchem. Enche de gente raquítica. A igreja é gloriosa, a igreja é poderosa, a igreja é justificada, perdoada, a igreja tem o poder de Deus. Não é o pastor que tem o poder de Deus sozinho, amado, é a igreja. Jesus é a cabeça da igreja, eu sou um dos membros desse corpo, amado. A diferença aqui é ministerial, só isto. O poder que está em mim é o poder que está em tua vida. Não, pastor, eu quero a porção dobrada. Isto ela traz, não tem isto não tem mais isso não, amado. O Espírito está na tua vida, você tem a porção toda na tua vida, amado. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Recebeu o Espírito? Recebeu o poder. Aí eu vou no mato, no morro lá para buscar poder. Irmão, você vai buscar mosquito. Vai buscar ser engolido por uma jiboia lá.
ou ser mordido por um rato, ou uma cobra, ou um inseto lá, e você ficar com as pernas inchadas lá. É o que pode acontecer. Poder não vai buscar. Não sei se você entendeu esse recado de hoje. Volte ali para o capítulo 5 de Romanos, e nós vamos frear. Quinta-feira a gente volta. Romanos 5, e vamos orar ao Senhor. Vamos adorar o Senhor, agradecer ao Senhor. Romanos 5, 14. Entretanto, reinou a morte. Você não pode esquecer isso aqui. Entretanto, reinou a morte desde quem? De Adão até quem? Porque ele não falou assim, entretanto, reinou a morte de Adão a Cristo. Ele não falou isto. Ele falou Adão até Moisés. Diga, Adão a Moisés. Adão, Moisés. Olha o que Cristo fez com você. Efésios 2:1. Presta atenção. Está escrito o que aí? Efésios 2:1. Ele quê? Ele vos deu. Quer dizer o quê? Se ele me deu vida, porque eu estava. Quem matou o homem? Adão. Então, eu não tinha o conhecimento que eu estava morto. Eu não tinha o conhecimento, eu não tinha o conhecimento que Jesus já tinha me dado vida, porque Jesus já morreu. Jesus não vai morrer, Jesus já morreu. Ele me deu a vida quando ele morreu e ressuscitou. Mas eu não sabia disso. Quando eu tive essa informação que ele me deu vida quando estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos filhos que agora atuam nos filhos da desobediência, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Estávamos mortos, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um presente de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Jesus Cristo para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Como estávamos? Mortos, mas Ele me deu vida. Quando é que essa vida passou a habitar em mim e em você? Quando você ouviu o Evangelho. Eu já expliquei o que é a palavra logos. É vida, a palavra é a palavra, logo quer dizer a palavra, diz que a palavra se fez um homem, se fez carne, ou seja, quando você recebe a palavra, você recebe Cristo na sua vida, porque a igreja pensava que receber, não, Jesus está em mim, ou seja, Jesus que viveu agora entrou dentro de mim. Não pode um corpo entrar dentro do outro, o que entrou em nós foi a sua palavra. Por isso que ele diz, Jesus já voltou, está em nós. Não está, amado, o que está dentro de nós é a sua palavra. A sua palavra está em nós, ela que está em nós, ela representa Ele, mas Ele um dia voltará para buscar a sua igreja. Se você crê assim, diz amém. Diga, obrigado meu Jesus, pela tua palavra. É como você estivesse recebendo Jesus. Quando você recebe essa palavra, quando você, eu estou perdoado. Olha, irmão, vai ser uma coisa maravilhosa para o teu coração, você se sentir amado por Deus para sempre. Amém? Assim seja. Assim disse o Espírito Santo da graça de Deus. Bem forte, irmão. Aplauda o Senhor com bastante alegria. Bastante